Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Havex Talking. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários nos nossos programas até agora realizados. E hoje estamos aqui para mais uma edição, mais uma inovação, mais uma pessoa que com certeza tem muito aí a contar de sua história, muito a trazer de experiência do seu dia a dia para o nosso mercado de logística e rastreamento. A parte de segurança, então, nem se fala. Cara de anos de mercado, que presta consultoria, que já realizou inúmeros serviços e com certeza tem muito a agregar para nós. É com muita honra que a gente recebe aqui Leandro Emiliano, o cara da Anatec, um parceiro Havex de muitos anos, um cara que tem muito a nos ajudar, muito a contar aí de suas histórias. Leandro, primeiramente só tenho a agradecer aí por aceitar o nosso convite. A gente sabe a correria do dia a dia, os nossos horários, né, para fazer esses eventos aqui, né? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela honra aí de estar transmitindo um pouquinho do teu conhecimento para o nosso canal, que está começando, mas que com certeza tem o objetivo de contar muita experiência, contar muita história para esses aficionados por segurança, esses caras que queiram aprender do nosso negócio e levar para frente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Jair, pela parceria, pelo convite aqui também. Tenho sempre assistido, fica bem bacana. Espero que consiga compartilhar bastante conhecimento com o pessoal e seja um bom programa. Legal, muito bom. A gente tá com outros canais, né? Até aproveitando ali, não podemos esquecer aí agora, os próximos dias aí de 4 a 8 de novembro ali, Fenatran 2024, hein? Havex vai estar presente ali, conto com todos vocês, conto com a tua presença Com também lá conosco, que vamos ter muita novidade, né? Muita coisa que vamos tentar já discutir de agora, né? Ou seja, validar quais são os problemas do mercado, em que momento a gente está vivendo, o que estamos passando nesse momento, para a gente já preparar os equipamentos, preparar o discurso para que realmente o nosso público dessa Fenatran ali tenha diferenciais ao final da sua visita, né? Que o mais importante hoje nessa nossa correria é a gente aproveitar muito bem aí o nosso tempo, né? É realmente trazer inovação, fazer diferença, né? Vamos falar um pouquinho então, antes de mais nada ali, conhecer um pouquinho da história do Leandro. Esse é um podcast um pouquinho diferente dos demais, né? A gente tem o PGR Cast ali do Anor e do Maia, focado ali na história, na parte de segurança, mas principalmente para te contar a tua experiência, a tua história. Nós temos o Logística Fora da Caixa ali do Tailan e do Elder também aí focado realmente em resultados logísticos, a pessoa, contar a história, contar fatos engraçados. Temos o Novex Academy, que está focado aí na transmissão de conhecimento aí para novos estudantes, isso aqui, e o Havex Talking é totalmente hard, ou seja, é tecnologia pura mesmo, né? Então às vezes Bacana. É um pouquinho mais chato até o nosso alinhamento, o nosso discurso, né? Mas realmente é para quem quer sair daqui com um conhecimento técnico para colocar na prática, colocar em campo as experiências que a gente vai passando para realmente trazer resultado. Então quero que conte um pouquinho para nós aí da tua história, né? Quer dizer, como é que saiu o Leandro da Anatec, o cara que homologa, o cara que diz o que é bom, o que é ruim, onde saiu tanta experiência para chegar nesse ponto aí, para dizer o que é o desenho que o mercado tem que seguir hoje? Não, bacana. Eu comecei na área em 2002. Antes de entrar na área de gerenciamento de riscos, eu tinha trabalhado na área de eventos, mas de locação de eventos. Então, era igual a gente tem aqui, né? Várias câmeras, microfones, telas. Só que naquela época não tinha ainda essas telas, né? De LED, LCD. Tava começando as telas de plasma, hein? Olha, faz tempo isso aí. Opa! Então, antes de entrar nessa área, eu trabalhei com eventos. Então, e depois, em 2002, eu ingressei na gerenciadora, na Buoni. Trabalhei por 8 anos na Buoni, de 2002 a 2010. Entrei como operador na Buoni. Fiquei ali uns 3, 4 meses durante o dia e depois me mandaram pro turno da noite, né? Precisava de uma força no turno da noite, vai pra noite. Quando eu cheguei no turno da noite, eu percebi que faltava conhecimento, informação. Naquela época só tinha praticamente 2 tecnologias no mercado, via satélite, e tinha muita dúvida. E aí eu perguntava pro supervisor, como faz tal coisa? Ele não sabia. Aí eu falei, cara, como que o cara é supervisor e não sabe, né? Como que vamos prestar o nosso serviço e entregar Sem alguma saber. coisa se ninguém sabe? E aí, o que eu fiz? Eu comecei eu mesmo a agendar treinamento nas empresas. Eu ligava,
Quando tem um dia de treinamento aí? Tal dia tem treinamento. E eu ia. Então eu trabalhava à noite e ia fazer o treinamento de dia. E às vezes, praticamente eu dormia bem pouco e voltava para trabalhar à noite, no outro turno, Para seguir. né? Para conhecer. Então fui adquirindo conhecimento realmente direto com as empresas, e a gente ligava muito na empresa, mesmo durante a noite, e, pô, tô com um problema aqui, como é que eu faço? Eu aprendia também com o suporte. Então, no dia a dia, fui desenvolvendo primeiro esse conhecimento de software, de rastreador e tudo mais. Então, a prática é o que te trouxe praticamente, considerando ali a tua evolução ali, é realmente a prática, é esse apoio, mas principalmente correr atrás do apoio, né? Ou seja, se qualificar, cobrar dos fornecedores ali conhecimento, Exatamente. treinamento, foi o que fez a diferença. E Exatamente. parece que nesse momento a gente está com dificuldade falando de pessoas, né? Muita dificuldade. Justamente com relação a esse espírito de buscar, né? O espírito de responsabilidade que, se eu fui contratado para alguma coisa, mesmo que eu não tenha sido treinado adequadamente, isso e aquilo, pô, mas se eu tenho que prestar esse serviço, é para isso que eu estou aqui, eu tenho que fazer bem feito. Se eu não sei, vamos correr atrás do conhecimento, né? Mas hoje a contratação contrata mal, a qualificação qualifica mal, a controladoria, a chefia chefiam mal, e a qualidade do serviço é ruim, mas a gente finge que está tudo numa boa, né? Quer dizer, eu finjo que não tem problema, finjo que estou prestando serviço, quando dá uma anomalia a gente vai lá negociar com o cliente e finge que nada aconteceu, né? É um problema de geração na tua visão? Qual é a mudança aí desse perfil que está muito alinhado com o meu pensamento que você vivenciou e esse novo momento que a gente está vivenciando aí dos jovens? Então, essa questão acho que do conhecimento, do treinamento, da responsabilidade, essa mudança de geração, acho que vem muito com essa questão da mudança de geração, da falta de buscar conhecimento, né? Eu viajo o Brasil inteiro, não é só na nossa área, todas as áreas têm passado por essa dificuldade de pessoas qualificadas ou má contratação, má qualificação. Acho que o principal é a geração realmente que não quer fazer o que a gente fez lá atrás, né? Trabalhar de sábado, domingo, de madrugada, né? Feriado, fim de ano, carnaval. Então, eles não querem mais esse tipo de serviço. E aí, isso acaba influenciando na contratação e na qualificação. Que eu nem acho errado esse o não querer, né? A dificuldade é que as coisas não acontecem sozinhas, né? Ou seja, se alguém não assumir essa responsabilidade, seja alguém, olha, eu vou ter que só qualificar, mas eu vou me preocupar e vou ter que qualificar muito bem, ou eu vou ter que me especializar por mim mesmo, ou vou ter que fazer um curso, por exemplo, eu preciso línguas. Não tem jeito, você vai ter que, ou você pode ser autodidata, de ler um livro, de fazer cursinhos na internet, mas você vai ter que correr atrás, né? Parece que o modelo internet, a facilidade de achar as coisas, parece que levou para um nível que eu não preciso mais me preocupar, que tudo que eu precisar, eu entro no Google e o Google me diz, então eu não preciso aprender, que acho que esse é o problema, porque a velocidade que essa geração tem de aprender, de entender, principalmente quando a gente fala em tecnologia, né? E por isso que eu entrei nesse assunto contigo, que é o que tem a ver tecnologia com pessoas? Não existe tecnologia que não vai ser operada por um ser humano, né? Ou vai, no mínimo, ter que ler as informações para a tomada de decisão ali ser mais eficiente. E a gente sente exatamente isso, que se espera a cada dia que a gente tenha inteligência artificial, que a máquina faça automaticamente, mas se não tiver alguém para programar o que é essa inteligência, o que tu quer que a máquina faça, ela não vai fazer. E se a gente deixar todo mundo com essa visão de que eu não tenho mais a responsabilidade, de que alguém vai fazer, nós vamos gerar um nível de problema. Quando falamos de segurança, como é que tu enxerga já que falamos aí em inteligência artificial, isso, aquilo, essas dificuldades dessa mão de obra que está cada vez mais complexa de se conseguir, mas principalmente essas dificuldades de você programar essas novas inteligências, essas novas tecnologias, de você interpretar qual é a necessidade, programar, e a pessoa que está operando entender o resultado que esse produto tem que trazer. Eu acho que hoje falta alinhamento, né? Então, você primeiro fazer uma entrevista com quem realmente utiliza as ferramentas, que hoje quem mais utiliza a nossa ferramenta é o motorista, né? Então eu acredito que ele é o primeiro
a passar as informações pra gente do que ele precisa lá na ponta. Porque é ele que tá no dia a dia na estrada, ele que sabe o que acontece, né? E aí você trazer depois para um ambiente melhor, para qualificar isso, classificar, configurar corretamente, e aí você fazer o treinamento de todo mundo, tanto do motorista quanto da equipe interna, né? Um operador, um supervisor, um coordenador e assim por diante. Não adianta, realmente, como você falou, tem o inteligência artificial, tem o sequenciamento de macro com tudo embarcado no veículo, e quem que está utilizando? Como estão utilizando, né? Qual o nível de treinamento que essas pessoas têm? E não só o treinamento inicial, tem a reciclagem, porque o transporte é muito vivo, ele muda todo dia, ele muda toda hora. Então, o que a gente viu há um mês atrás, hoje talvez seja totalmente diferente. Não é mais realidade. E falta esse acompanhamento, essa evolução dinâmica da nossa área. Você diz então que o segredo tá, vamos no campo, vamos procurar quem tem o conhecimento, quem detém o conhecimento hoje, né? Então vamos começar pelo motorista, como que se opera, quais são os problemas, quais são as dificuldades, vamos lá para o operador identificar quais são as suas falhas, o que ele não tem de conhecimento, vamos qualificar, aí sim cria um padrão para multiplicar, para daí eu ter um único modelo a ser seguido. Eu faço ainda muito trabalho de campo, eu faço muita visita, viajo muito, e aí cada local que você vai tem uma dificuldade. Às vezes a gente vai aplicar uma ferramenta aqui em São Paulo que não deve ser aplicada lá no norte, no nordeste, no centro-oeste, porque cada região é diferente. Rede de comunicação, o próprio profissional que está lá, o nível de conhecimento dele, né? Então a gente tem que ir para campo, né? Eu digo a gente, o setor todo, né? A gerenciadora, os consultores, a empresa de tecnologia, ir para campo para entender o que está acontecendo lá. Eu faço muita auditoria, eu vou às vezes em gerenciadora que o operador não sabe o que ele está monitorando. Ele não sabe se aquela estrada que o caminhão tá é uma rodovia estadual, federal, estrada de chão, asfaltada, via dupla, ele não sabe, não tem conhecimento disso. E aí eu acho que lá nos primórdios, quando eu comecei em 2002, a gente tinha muito isso. Entender o que era uma rodovia federal, estadual, se era uma estrada simples, dupla, né? E isso faz diferença. Eu acho que o operador, né, ou todas as pessoas envolvidas muito bem treinadas e tendo conhecimento do que estão fazendo, isso faz a diferença no dia a dia. E hoje isso se perdeu muito. Então, você vai lá e implanta uma operação e depois de um ano aquela operação está totalmente diferente. Só que ninguém foi mais lá. O que mudou naquela operação? O transportador carregava produto de baixo valor e agora ele, de repente, está carregando um produto de alto valor. Mudou totalmente a regra. E a gente só fica sabendo praticamente uma vez por ano quando vai renovar a pólice. Aí quando renova a pólice tem uma surpresa. Ou quando, pior, quando tem um sinistro. Que aí você vai lá e fala, pô, mas não sabia que agora ele está carregando isso. Então falta acompanhamento. Falta essa questão do movimento do nosso mercado que é natural, que é muito vivo. Que todo dia muda. Então, eu não estou falando só do risco de roubo e de acidente, né? A gente viu agora recentemente as queimadas. Tiveram vários acidentes por conta de não ter visibilidade na pista. Então, assim, isso tem que correr, tem que ser rápido. Ó, não passa na rodovia tal, no trecho tal, que ninguém está enxergando nada lá. Tem que parar antes, vai ter que esperar 1 hora, 2 horas. Opa, peraí, mas tem agenda para entregar essa carga? Tem janela? Vai por outra rota. Falta isso. Antecipar, prevenção realmente do que a gente faz no dia a dia. Principalmente que a gente está falando que tecnologia para isso já tem, né? Ou seja, sem falar dos rastreadores, as novas inteligências que a gente está falando, mas aquilo que é tradicional, né? Todo mundo hoje bota um Waze aí para se precaver com relação a radares, a multas, e o Waze está dizendo ali, ó, risco de queimada, risco de acidente, problema aqui, problema ali. Então, quer dizer, a informação você já tem, você precisa atuar para que aquilo não te prejudique, né? Exatamente. Mas falando dos problemas que você comentou ali também é com relação ao turnover, né? Nós também temos num momento que parece, não, tu tem que dar treinamento, capacitar, mas tu nem terminou de treinar uma equipe e aquela primeira equipe já não existe mais, né? Isso eu sinto quando fala a nossa base para o nosso serviço é a mão de obra, e a mão de obra é aquela operacional básica que é o operador de monitoramento. É ali que ele detecta a maioria das dificuldades, né? Exato. Só que ele é considerado como um estagiário, ou seja, eu entro ali como sendo o básico do básico. O que é bonzinho,
opa, já não serve para aqui, vamos levar para outro lugar. Então, quer dizer, ela é uma porta de entrada. Só que daí parece que você nunca tem o bom profissional, porque Exatamente. sempre que ele vai se tornar um pouquinho melhor do que os outros, ele já é puxado para outro setor. Então, me parece ali que a gente não incentiva da forma suficiente para que as pessoas continuem. Isso eu digo meio que geral, o Geral. próprio motorista. Quem é motorista hoje? Aquele que normalmente não tem outra coisa para fazer, não gosta de estudar, gosta de viver, não quer ter uma família dedicada para ir todos os dias, gosta de viver o mundo, isso aqui. É o cara que quer ser motorista. Mas é aquele cara também que muda de ideia num piscar de olhos. Sim. Eu vim ver aqui, agora não gostei mais, eu já não sou mais. Quer dizer, parece que está faltando um pouco de motivação, um pouco de incentivo com relação aos meios públicos, com relação às empresas, com relação ao modelo com que a gente coloca hoje no mercado, que é o motorista, que é o operador de monitoramento. Não, isso aqui é só para te começar. Se tu for bom, em 3 meses tu tá em outro lugar. Pô, mas daí quando é que eu vou ter um bom operador? Nunca tem equipe. Motorista é só porque tu não tem outra coisa. Não, motorista é uma baita numa profissão. O cara hoje é colocado, bota um cavalinho ali de R$1 milhão, mais uma carreta ali com um aparelho de refrigeração, isso aquilo, 1,5 milhão, 1,8 milhão, aí coloca mais 2 milhões de carga, e aí eu vou colocar para uma pessoa semi-analfabeta. É uma incoerência total, né, com relação a isso. Como é que tu pensa com relação à carreira na área de segurança? Você conquistou essa carreira, você persistiu, aprendeu e virou hoje um dos líderes dentro desse segmento. Mas e para os novos que estão começando agora, como motivá-los aí a seguir esse mesmo perfil de situações, sabendo que essa geração é muito rápida? Eu gostei, eu faço para aprender tudo numa tarde, eu já sei tudo. Em 2 tardes eu quero ser o líder, em 3 tardes eu quero ser o gerente, o diretor. O cara, eu fui 20 anos para chegar onde eu estou, em 6 meses ele quer tomar o meu lugar, né? Como é que tu enxerga isso? Acho que falta reestruturação das empresas. Algumas já estão fazendo essa reestruturação de segurar mais os profissionais, criar realmente plano de carreira, né? Mas tem empresas ainda que pensam no nosso mercado como lá atrás, muito militarizado, aquela coisa que ninguém quer mais, né? Então não adianta você querer impor algo que essa geração já não se enquadra. Então precisa evoluir. As empresas precisam evoluir nessa questão de segurar profissionais, treinar e fazer plano de carreira. Mostrar que realmente ele pode chegar em um determinado ponto. E não precisa procurar em outro lugar para atingir melhores resultados, né? Não, porque você pode ver que o nosso mercado hoje, quem está na frente, as lideranças, é o pessoal de 35 anos para cima. Eu até brinco às vezes quais são os novos talentos do nosso mercado. São poucos, mas são poucos. Os que se submetem aí a trabalhar, como falei, de final de semana. Eu até hoje acordo 3, 4 horas da manhã com ligações porque tombou um caminhão, ou roubaram uma carga, ou tem alguma outra situação que eu preciso interagir. Mas eles não querem fazer isso hoje. Por quê? Porque de repente olham para frente e falam assim: por que eu vou fazer isso hoje se amanhã, de repente, eu vou ser demitido? Eu não tenho um plano de carreira. Eu não sei aonde eu vou chegar. Então falta isso. Dar visibilidade para um plano de carreira. Para um salário mínimo não justifica eu fazer esse tipo de coisa. Vou fazer isso, mas hoje eu vou fazer porque eu sei que amanhã ou depois eu posso chegar nesse ponto aqui que eu vou ter um salário legal. Aí eu já não vou trabalhar mais de final de semana, Natal, Ano Novo, e aí eu vou formar uma outra equipe, de repente eu vou ser o chefe de uma equipe e assim por diante. Mesma coisa motorista. Quem quer ser motorista hoje em dia? Nas condições que a gente tem de estradas, né? Pelos salários que a gente ouve, né, falar que mudou muito nos últimos anos. E aí tem o autônomo que é o próprio dono do veículo, aí ele talvez ganhe um pouco mais, mas também já não é igual antigamente. Toda hora mudança de preço de combustível, que isso influencia no dia a dia deles. Então falta também um plano para os motoristas, né, para incentivar esse tipo de carreira, porque realmente vai acabar. Um dia vai chegar, já está em falta de motorista, né? Já está. Tem muitas empresas que já reclamam que não tem motorista. Determinada época do ano, tipos de veículos ficam em falta, né? E não tem também novos motoristas. Que quem vê lá, né? O jovem hoje vê o pai que foi motorista, não vivia em casa, quase não viu o pai e fala: pô, eu não vou querer ser isso. Essa vida não me vou para uma profissão mais fácil.
Vou para alguma coisa que eu vou ganhar, de repente, a mesma coisa que ele ganha. Isso. Né? E a gente tem várias profissões aí, que a gente vê no dia a dia, que nasceram muitas profissões, né? E agora, então, acho que falta reestruturar também a profissão de motorista. Talvez uma quebra de paradigmas, né, de o que é certo ou errado, né? Eu falo isso com relação ao modelo que a gente tinha. O motorista carreteiro, esse caminhão é meu, é a minha casa, é só eu que entro dentro dele. Mas eu falo inúmeras vezes, até em alguns podcasts aqui, né, que que eu tenho conhecimento, a única máquina que vem no seu manual descrito que ela foi feita para operar 24 horas por dia e que não é da área industrial é o caminhão. Então, se você pegar ali o manual da Volvo, da Mercedes, está descrito lá que você, seguindo as manutenções preventivas, foi feito para rodar 24 horas. Mas na média nacional, ali no segmento refrigerado, que a gente trabalha bastante ali, nós rodamos a média 5,4 horas só por dia com o caminhão. Quer dizer, onde é que está o problema? Porque eu não quero essa profissão, porque eu não fico em casa com a minha família. Mas não fica em casa porque nós temos um processo burocrático, um processo logístico errôneo, né? Talvez aqui o segredo seja você tornar o caminhão de carga igual um ônibus. Quer dizer, tu sai de Porto Alegre e tem que entregar lá em Fortaleza. Não, então tu vai sair de Porto Alegre até Florianópolis, Florianópolis até Curitiba, de Curitiba até São Paulo, vai trocando de motorista e deixa o negócio rodar, né? Então parece que tem que mudar esse apego e esse modelo que a gente tinha do passado, né? Exatamente. Eu ia usar exatamente esse exemplo do motorista de linha, né? Determinados locais ele para e troca o motorista. Ele vai, tem uma estrutura para ele descansar. De repente, no outro dia, ele vai fazer mais um trecho. Só que aí, como faz isso com o autônomo? Né? É um outro nicho, é um outro mundo. O agregado, que o caminhão também é dele, com frota talvez deve fazer. Mas hoje, quanto que representa o transporte, o frota, o agregado e o autônomo? Acho que o autônomo ainda é o maior. Bem maior. É bem maior. Então, tem essas dificuldades. Mas tem que ter algum apelo para ter novos motoristas. Que realmente, como você falou, é uma profissão que ainda tem bastante demanda e a gente, pelo menos eu não vejo quando não vai ter. Principalmente porque a maior movimentação nossa ainda é rodoviária. E a tecnologia que a gente está usando hoje também cada vez está demandando um nível de conhecimento para operacionalizar aquilo ali adequadamente cada vez mais forte. Então, antigamente, já um bom motorista ele sai com a chave, com isso, com aquilo, e ele mesmo arruma, abre isso, aquilo. Hoje é impossível, porque nenhum mecânico consegue às vezes fazer em campo qualquer coisa. Chama o guincho e traz para a concessionária porque tem que botar em computador, fazer leituras seriais, isso, aquilo, mas eu digo com relação ao manuseio da própria máquina, o quanto você tem de botões, de funções, de regulares, e uma máquina caríssima, mas com um nível de conhecimento cada vez mais precário. Quer dizer, eu tenho 50 luzinhas agora. Antes eu tinha ali a do óleo, a da temperatura do motor, agora eu tenho 50 luzinhas, mas antes eu tinha duas que todo mundo sabia para que funcionava. Agora eu tenho 50 e ninguém sabe para que serve, né? Tudo evolui muito, né? Tudo, se eu pegar lá 2002, quando eu entrei na área, para hoje, tudo evolui muito. Smartphone, o multimídia do veículo, o próprio veículo, os caminhões, o veículo de passeio também, as TVs, notebook, tudo evoluiu. E aí a gente volta no treinamento, né? Volta na capacitação. Vou pegar um motorista que só tinha 2, 3 luzes ali, agora tem 50. Ele precisa entender. Porque hoje o caminhão, tem um caminhão automático, aí como você falou, mais de R$1 milhão, que não tem mais nem retrovisor, são câmeras, né? E aí coloca um motorista ali sem conhecimento para conduzir aquele veículo. Então precisa realmente ter as reciclagens, fazer esse procedimento de treinamento, manutenção dos treinamentos, as reciclagens, e a gente abrir mais o mercado para novos talentos, né? Não só na nossa área de GR, como operador, o supervisor, como também lá o motorista, né? E não só isso, são várias áreas, né? A gente está falando aqui muito aqui do GR e do motorista, mas a gente tem a área de transporte, de logística, área de segurança no geral, e tem a indústria que, querendo ou não, isso vai influenciar em toda a cadeia.
Exatamente, a rastreabilidade ou uma boa logística gera um menor nível de risco, né? Ou seja, se eu fizer uma logística eficiente, praticamente o risco é uma consequência, né? Mas, e falando um pouquinho agora de tecnologia mesmo, né? Então, para tudo isso, ou seja, a gente sabe que só ela sozinha não vai resolver, que nós Uhum. precisamos ter pessoas, que nós temos que qualificar, nós somos um negócio que vive hoje de pessoas praticamente, mas a tecnologia também tem que fazer a sua parte, né? Ou seja, também tem que ser mais instrucional, né? Ou seja, eu lembro ali que alguns anos atrás ali eu fiz o desenho do nosso teclado ali para fazer um negócio lúdico, né? Que Uhum. nós nascemos de consultoria, Tá. né? Que é ensinar como fazer para fazer bem feito. Aí tava lá Alt 1 para início de viagem, mas é Alt 55 se estiver vazio, mas se carregar na gerenciadora 1 é isso. Se mudou de gerenciadora é outra macro, isso aqui. Uhum. E aí culpava o motorista que não executava, mas o que eu estou exigindo dele é muito mais do que a capacidade que ele tem de entrega, né? Então a gente criou tudo botõezinhos, quer dizer, tem uma caminha, parada para pernoite, tem um desenho de uma bomba de combustível, parada para abastecimento, né? Ou seja, ser mais lúdico, mais instrucional, e agora com todos esses novos mecanismos, celulares, tablets, mídias aí para falar com o motorista, isso, aquilo, como é que tá essas tecnologias? Elas estão se adaptando a esse novo momento humano do motorista, humano do operador, estão preparadas para esse novo nicho de mercado? Estão deficientes? Como é que está a tua opinião sobre isso? Olha, que eu vejo, poucas evoluíram. Se eu pegar lá de 2002 para cá, poucas evoluíram. Eu acho que agora, nessa questão de mudança de rede, 2G para 4G, aí acho que deu um empurrão para evoluir, para mudanças de algumas coisas. Porque eu vejo que hoje está muito descentralizado ainda, né? Eu já vi caminhão com 8 rastreadores, né? Um para cada coisa. E aí o motorista ainda tem um aplicativo no smartphone para fazer mais alguma função. E quando dá um evento, tu não acha a posição de nenhum deles. Não sabe né? com o que está acontecendo. O que tá... Então eu acredito que o mercado vem evoluído, mas bem devagar em comparação a outras tecnologias, né? E há Algumas motivos? empresas evoluíram mais que as outras. O motivo eu acho que é quem usa cobrar. Mostrar que precisa de novas ferramentas. Porque, infelizmente, a cultura do nosso mercado, quem usa, normalmente compra porque é regra de apólice, né? É por obrigação. Eu vou comprar um rastreador aqui porque na minha apólice está dizendo que eu preciso. São poucos que têm cultura e utilizam corretamente, né? Até esse volume de rastreador pode ser por isso, né? Então eu comprei um rastreador porque eu queria controlar a jornada de motorista. Eu peguei um outro rastreador que o cara é especialista em telemetria. Exatamente. Peguei um outro rastreador que é um bloqueio diferenciado e ele é para segurança do bem, que se alguém desligar o rastreador principal ele vai travar, né? Então um monte de soluções isoladas para atender problemas específicos, mas nenhuma que unifica tudo isso, que traz o resultado de forma, vamos dizer, mais econômica, né? Mas que realmente funcione e que esteja num único ambiente, né? Que hoje cada usuário, cada fornecedor está com a sua ferramenta. Começou lá com o risco, né? Teclado, bloqueio, sirene, travas. Aí depois veio isca eletrônica, rastreador redundante, imobilizador. E aí foi, né? Aí depois vem jornada de motorista, tem a lei, tem que fazer a jornada. Aí depois alguém quer fazer a parte de telemetria, quero ver como o veículo está conduzindo, mas telemetria você vê que é mais frota, né? Isso. Que aí ele quer redução de combustível, aproveitar mais o uso do veículo, mais horas de aproveitamento, quero ver como que está o desgaste do pneu, né? E assim acredito que voltado para telemetria, mais frota. Mas o que falta realmente é uma integração, porque senão fica vários rastreadores, uns fazendo bem o que fazem, né? Naquele nicho de, vamos supor, imobilizador, ou rastreador principal, ou a isca, mas falta realmente uma integração. De repente, um seria suficiente com um aproveitamento melhor de todas essas ferramentas unificadas. Né? E você, como um consultor, então, que está nesse nicho, validando os problemas, os roubos, os acidentes, tudo que ocorre, eu vou lá em campo, eu vou investigar, eu vou criar melhores sugestões, isso, aquilo. Como é que você vê essa necessidade de ocorrer essa mudança? Deve perceber no mercado diversas empresas novas, entrantes, ideias diferenciadas, isso, aquilo, e essa
percepção ali de um mercado fechado, né? Um mercado com regras aí de 20 anos atrás, ali que foram escritas e até hoje fiéis naquele modelo ali. O que a gente faz para mudar isso? O que a gente faz para tentar alterar um pouco essa visão? Eu acho que é mesmo a demanda de quem está utilizando, né? O transportador utilizar corretamente e falar assim, pô, eu preciso disso aqui e você não tem. Só que esse rastreador faz isso, mas faz isolado, então eu preciso que você unifique. Você acha que ele tem poder para isso de tipo... o problema é que hoje ele cumpre uma regra que está numa apólice, o que está no papel, porque ele não vê benefício. Mas se a gente mostrar benefício para ele, ele tem força para negociar, para brigar, olha, eu quero isso, porque isso me dá resultado, Sim. isso é bom para mim, que ele seria o caminho para fazer essa pressão. Acho que tem uma meia-culpa nossa também, que é a orientação de quem está comprando. Mostrar os benefícios. Porque, como eu falei, a maior parte compra para cumprir regra de apólice. Mas tem muito benefício no rastreador, no equipamento. Não só para cumprir regra, né? Você tem a jornada, você tem a utilização do veículo, tem hoje a evolução com as câmeras. Então você identificar qual que foi a causa do acidente, quem causou o acidente, se foi seu motorista, se foi terceiro, se foi um veículo de passeio, se foi um animal que atravessou a pista realmente, que tem muito dessa conversa, né? Sair da pista porque atravessou um animal, mas quem prova que aconteceu aquilo? Então, evoluiu, mas ainda acho que não está no ponto que a gente precisa. A gente tem hoje smartphone com milhares de aplicativos. Para tudo que você quiser fazer hoje, você tem um aplicativo. Então, por que não tem um aplicativo unificando o que o motorista precisa fazer? Tira aquela ideia que você falou do teclado, né? Aperta F1, F2, F50. Quantas macros cabe ali, né? E hoje, ok, a Havex tem um teclado bem mais lúdico, mais acessível, mais fácil para o motorista. A gente brinca até que é o antiburro, né? Tem transportador que eu vou lá e falo, qual teclado você tem aí? Aquele lá que é o antiburro lá, que já tem lá o início, o parado, o abastecimento. E por que não colocar tudo isso num aplicativo? Porque antigamente falava que o motorista não sabia usar celular. Ele sabe. E muito bem. Muito. Ele sabe. Tem um monte de aplicativo. Como eu falei que eu vou muito a campo, outro dia eu tava conversando com o motorista, ele falou, cara, tem uns 8 aplicativos aqui só de frete. E ele sabe mexer nos 8 aplicativos. Ele sabe mexer em redes sociais, WhatsApp, ele sabe. Treinando ele direitinho, não tem desculpa. E aí você vai ter uma redundância ainda de comunicação. Olha que bacana. Sim, o motorista pega o celular, vira um rastreador. Localizador. Se ele parou no posto, esqueceu de passar a mensagem, foi lá fazer uma refeição, a central pode ligar direto para ele, pode mandar uma mensagem, ele já responde dali. Ele parou num posto que não tem rede às vezes, né? Não pega lá a operadora X, mas ele tem o Wi-Fi do posto. Você pode conversar com ele, você pode confirmar que tá tudo ok. De repente, se ele estiver perto do caminhão e o celular via Bluetooth, Wi-Fi, está vinculado ao rastreador, de repente você manda um comando pelo celular e aciona o rastreador, por que não? Exatamente. Muita coisa evoluiu hoje. Então eu vejo que poucas empresas estão com esse nível de evolução. Já testei 2 que não tem mais teclado. Não tem mais teclado, já utiliza aplicativo no smartphone de motorista. E tá indo bem. Tá rodando bem. Acho que é uma evolução já é um pontapé inicial para novas entradas aí. Perfeito. Agora, ao falar aí de equipamentos, ali a gente tem equipamentos para todos os lados, né? E para todos os gostos, né? Um deles ali é a telemetria. A telemetria, até um tempo atrás, a primeira empresa que eu criei era Cronos Telemetria. Eu tinha um sonho, sair da Autotrack e era Cronos Telemetria, porque eu disse, não, se eu medir o caminhão e ensinar os motoristas a manusear, que isso é o sonho de consumo de todo transportador e todo mundo vai querer o meu equipamento. Quando eu entrei para o mercado, vi que era completamente diferente. Todo mundo quer aquela solução, mas ninguém quer pagar por aquilo. E hoje a telemetria já virou diferente. Hoje já virou uma necessidade. Ou seja, inclusive está vindo de todos os rastreadores já como base ali, as leituras de barramento CAN tradicional ali, ela já está fazendo a leitura. Nós já evoluímos hoje para fazer a leitura não só do barramento CAN do caminhão, mas a gente lê o aparelho de refrigeração, a gente lê o EBS da carreta, faz triangulação de informação. Então imagina você ter um painel que é o teu celular, que é o WhatsApp do caminhão, que atende ligações, que transforma texto em voz para você não precisar ter desatenção ali com a tela, que você tem já a rota no na tua tela, ele
demonstra a rota que tem que ser percorrida ali. Quer dizer, o quanto a gente já tem de tecnologia para implementar inovações, né? Mas o quanto ainda a gente é preso ao PGR tradicional. Não, mas se você não mandar, por exemplo, eu tenho a latitude e longitude de entrega de todos os meus clientes. Eu sei o ponto de carregamento ao ponto de saber quando ele está na balança, quando ele está na doca, quando ele está na expedição, quando ele saiu do pátio. Por que eu tenho que ter um botão início de viagem? Uhum. Por que o motorista é obrigado a fazer esse procedimento, seja num aplicativo ou seja num teclado ali, se a inteligência já tem todas essas informações? Mas se eu não fizer e roubar carga, eu não vou te indenizar. Não há uma incoerência com relação a isso? Mas aí eu acredito que seja um pouco, de novo, a gente vai voltar em pessoas. Aí eu acredito que é mais uma parte de projetos, implantação de uma operação. Eu tenho uma operação assim, que é 100% automatizada. Do início da viagem até o final. O motorista não passa mensagem, tem os pontos de parada, ele não dá início, por quê? Tenho todos os pontos cadastrados. Local de origem, locais de parada e o local de entrega. E aí foi o quê? Foi homologado isso com a seguradora. Via corretor, fizemos estudo, a viabilidade, fizemos realmente o projeto. Só que quando ele sai do ponto de origem, automaticamente ele ativa todos os periféricos, ativa a inteligência embarcada. Quando ele para no ponto que é autorizado, que é um posto de combustível, automaticamente libera para ele descer do veículo, para não gerar alerta. Ele não precisa passar mensagem. E aí está calculado que ele pode ficar naquele ponto por 1 hora, porque é um local autorizado. E ele reinicia a viagem sem passar mensagem também. E assim vai a viagem toda. Então é uma questão de estruturar o projeto junto com a gerenciadora, mostrar para o corretor e homologar com a seguradora. Eu acredito que não tem muita dificuldade para isso. É mais o entendimento, porque se ele não cumprir aquele passo a passo, vai gerar uma exceção, uma não conformidade. Aí que a gerenciadora entra. Que eu acho muito melhor trabalhar assim, que você é muito mais assertivo, do que ficar todo momento, o motorista parou no posto, não passou mensagem, aí você corre atrás do motorista. Falso aí positivo. Ele reinicia a viagem, não passa mensagem, você corre atrás dele de novo. E você fica naquele monte de não conformidade, alerta, tratando o workflow sem necessidade. Imagina juntar, então, todas essas tecnologias. Eu tenho a câmera, uma câmera eu tenho inteligência artificial para detectar a facial, por exemplo, do motorista. Eu só reinicio uma viagem ali, se for o motorista, eu só reinicio se ele cumpriu a jornada, eu só abro o baú se eu também reconheci a facial dele. Ou seja, o que eu necessitaria hoje de comandos? Unicamente para exceção mesmo. Exceção. Quer dizer, olha, eu ando sempre sozinho na boleia do caminhão e agora eu estou com 2 pessoas. Opa, uma exceção. Vamos à inteligência trazer ali o que está acontecendo, deixa eu entender o que está ocorrendo para ver se está ok ou se eu tenho algum problema. Eu estou lá para abrir o baú, mas sou sempre eu, motorista, que abre o baú, tem 3, 4 em volta. Opa, pode ser um problema. Então, já existem as tecnologias para isso, para levar isso para o mercado. Então você disse que o caminho hoje é o corretor, é o projeto monta o projeto com a gerenciadora, leva para o corretor, seguradora, desenha Então é possível de se fazer. Falta possível, sim. Eu acho que falta mostrar a viabilidade disso. Eu tenho certeza que as corretoras e as seguradoras querem também essas inovações. Não acho que vai ter restrição com isso, resistência, porque você vai mostrar que realmente vai funcionar. Eu tenho operação já, sim. E olha, com tecnologia, nem metade, não tem nem metade do que a gente está falando aqui. E a gente já tem tecnologia suficiente para trabalhar assim, né? Tudo evoluiu muito. Então hoje você chega no carro, no veículo de passeio, por aproximação ele já abre. Né? Se queima uma lâmpada, ele já gera um alerta ali no painel. É exatamente isso que eu ia comentar aqui. O nosso dia a dia de vivência, já estamos no dia a dia vivenciando isso. Exato. E o caminhão, a gente vai lá falar para o motorista ao contrário. Não, muda o procedimento normal que você faz no dia a dia para executar um procedimento manual. Exatamente. Hoje o multimídia do veículo, ele está super evoluído. Como você falou, você recebe a mensagem de texto, ele transforma em voz para você não tirar atenção. Você responde em voz, ele transforma em texto. Por que não levar isso para o rastreador? Você tem um Alexa na sua casa? Você chega lá, você fala, quero a música tal, a estação tal. De longe você manda mensagem.
né? Abre janela, persiana, né? Fecha, enfim, tem um monte de função. E quanto que custa uma Alexa hoje? R$200, 250. E faz tudo. Isso a gente tá falando do módulo, né? Isso. Mas que na verdade a inteligência que tá ali, né? Que é a Alexa, que é o aplicativo que tá rodando ali. Imagine você rodando isso num caminhão. Com câmera. Gerou um alerta de violação de baú. Primeira coisa, vou lá na câmera e vejo. O baú tá fechado? Tá fechado. Tem uma câmera interna, tem uma câmera externa. Ninguém mexeu na carga. Tá tudo ok. Só vou fazer talvez uma confirmação ali com o motorista. Ele tá parado no local autorizado? Tá ok. Pra que eu vou acionar uma pronta resposta, uma polícia? Então acho que o mercado, com o tempo, caiu um descrédito até com a polícia. Exato. De tanto acionar. Toda hora, perda de sinal, parada não informada. Arrombou o baú. Aí chega uma hora que a polícia fala, não vou lá. Não tem nada acontecendo lá. E aí vira a história do lobo mau, né? Toda hora tem. Quando tem, não acreditam. Ninguém vai atrás. Então acho que, eu vou além, acho que com no futuro, inteligência artificial vai ajudar muito mais isso também. Né? Para você monitorar o motorista conforme o perfil dele. Porque cada um é diferente. Eu, dirigindo, com certeza sou diferente de você. É isso. Imagina se a inteligência artificial começar a identificar como é o meu modo de condução e como que é o seu. Para me avisar que eu tenho uma curva, que eu preciso fazer essa curva a 60, por mais que a velocidade da via seja 80, dependendo do meu tipo de carga, o peso, o tipo de veículo. Então, acho que a inteligência artificial vai ajudar isso no futuro, né? A prevenção de acidentes também. E até mesmo um risco. Não pare nesse posto. Parou, a partir do momento que parou naquele posto, já é avisado, não para nesse posto, porque esse posto tem risco A, B e C. Conhecimento do problema você já tem. Porque tem outros riscos na região, não só aquele risco que a gente normalmente fala de roubo e acidente. Mas se de repente ele para num posto, tá chovendo muito forte, e aquele local pode ter um alagamento. Então, não para ali, porque tem outro risco que pode acontecer. Então, a gente tá no caminho, mas acho que ainda falta força de quem compra, de quem usa. Porque tá comprando, tá usando só para cumprir regra básica. Essas empresas, por exemplo, transportadores, que eu acho que são os principais, transportador e embarcador, alguns usam bem, usam com eficiência, eles cobram, mas acho que a maioria não. Usa para cumprir regra. E esquece que tem muito benefício ali. É muito assunto, muita informação, mas vamos parar aí para o nosso primeiro intervalo, né? Vocês viram aqui nesse bloco aqui, Leandro está afirmando que não há problema hoje em pensar diferente, em fazer novos projetos, em idealizar inovações para colocar no transporte. É só desenhar, levar para a gerenciadora de risco, aprovar junto ao corretor, porque se quer solução para o mercado, né? Então, sem desculpa para a gente evoluir. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência com o nosso papo aqui com o Leandro Emiliano.
voltamos para mais um bloco aqui do Havex Talking com o meu amigo Leandro, e aqui falamos no primeiro bloco aí que temos as dificuldades na formação aí de mão de obra, que não está fácil conseguir motivar os novos motoristas, operadores, que a gente precisa criar modelos aí que justifiquem aí a sequência desses profissionais no mercado, né? Também validamos novos projetos de tecnologia, que tem muita coisa boa hoje que consegue mudar o mercado, que consegue facilitar, que a gente pode sim discutir esses projetos, levar para o corretor, levar para a gerenciadora de risco, levar para a seguradora, que sim, eles estão sendo bem vistos. Mas voltamos com a questão bem polêmica, né? Se tudo é possível, nós temos hoje o dito PGR, né? Ou seja, vem um plano de gerenciamento de risco, às vezes com nomenclaturas difíceis de se compreender, às vezes injustificada para aquele modelo de operação, e a pessoa olha aquilo, vou tentar cumprir o que dá, mas isso não serve para mim, então o que não dá é como se não existisse, ou seja, parece que está faltando alguma coisa ali no meio desse processo ali. Como é que está essa situação no mercado? É verdade, porque o que acontece? Quando um corretor pede a proposta para a seguradora, ele tem dados ali que ele coleta com o cliente, né? Então tem lá quais são as operações, origem, destino, mercadorias e tudo mais. Só que isso é muito rápido, né? Isso acontece muito rápido, porque ele tem prazo de vencimento de apólice, e a seguradora, com base naquelas informações, cria lá a taxa, e para aquela taxa tem que cumprir um PGR. Não dá tempo de visitar a operação, de conhecer e criar um PGR compatível. Então, realmente, às vezes, algumas regras são incompatíveis com a operação. Mas aí cabe à gerenciadora, no momento que receber esse PGR, né, que essa regra que está na apólice pela seguradora, fazer a implantação com o cliente, aí sim, fazer a visita e entender a operação. E falar assim, essa regra aqui não cabe, ou precisa ser melhorada. E aí ele volta para o corretor, para a seguradora, fala assim, eu visitei a operação, funciona assim. Às vezes precisa até, flexibilizar, ou às vezes até colocar mais regras. Então acho que esse papel hoje é da implantação. Porque no quente ali, na questão de renovação de apólice ou mudança de seguradora, não dá tempo para fazer uma análise completa e ideal. Então, e o corretor está preparado para isso? Me parece que seria o principal responsável, elo de ligação entre a necessidade do cliente e as exigências ali da seguradora e do gerenciamento de risco, né? Mas me parece às vezes que tantas atividades ali para serem executadas e o foco principal é o comercial, é vender, e é meio que desleixado esse tipo de necessidade, né? Tem corretor, quando ele já está na operação, ele já conhece, ele já está no dia a dia, vivenciando a operação, ele já tem todas as informações, aí sai mais redondo. Tá? Hoje também, muitas corretoras têm uma área de gerenciamento de riscos, que isso ajuda bastante. Mas o corretor, quando ele pega também aquela conta nova, que ele entra para cotar, ele também não tem muito tempo. É igual, ele está na mesma situação da seguradora. Então, o que precisa? Pegar suporte de quem já está na operação. Que às vezes pode ser a gerenciadora. Às vezes até mesmo a empresa de rastreador. Você já está lá há quanto tempo? 5 anos. Como é que é realmente essa operação? É assim, assado, né? Então, o que falta talvez é comunicação entre as empresas. Buscar informação, né? E para fazer uma coisa mais redonda. Se não tem essa informação no momento que está fechando, tem que ser logo após o fechamento. Na implantação. Está implantando, vai lá, conhece e faz a adequação. Não espera ter um sinistro para descobrir. Infelizmente, hoje, muitas empresas só vão descobrir o que está acontecendo na hora do sinistro. Se não tiver sinistro, passa, vai embora, renova a vigência, tá tudo okay, né? Às vezes troca de seguradora, às vezes troca de corretora e vai embora. Vai descobrir na hora do sinistro. Mas isso para mim é uma falha de processo. Aí já é o que eu sempre falo, que é a parte mais importante da operação, que é a implantação. A gente tem um projeto até de muitos anos ali, depois eu comento contigo, que é a Onovex ali, mas uma visão de que a solução para o mercado era a gente ter um currículo
do motorista, um currículo do cliente, um currículo do transportador, que tipo, eu tenho que ter um histórico, né? Uhum. Ou seja, o que eu já vivenciei. Um motorista que carrega carga refrigerada, congelada. Pô, quantas viagens você já fez com isso? Eu fiz 50 viagens, 100 viagens, o cara já sabe o que está fazendo. Agora, eu não fiz nenhuma viagem. Mas eu estava transportando grãos, eu fui lá e peguei uma carreta frigorífica, que eu nunca, não sei ligar um aparelho de refrigeração, não sei configurar o set point, isso, aquilo, e eu sou largado para fazer o transporte. Quando viu, perdeu a mercadoria porque ela foi mal regulada. A cobra do transportador que ele foi o culpado. Tá, mas quantas pessoas realmente estão envolvidas na origem do problema, que é a capacitação dos envolvidos? Então a gente criou um modelo que hoje a gente tem capacidade de fazer isso, porque nós temos todas as viagens dos nossos clientes, né? Então, toda a origem, destino, a mercadoria, o peso, o valor. Então, imagina você ter ali o histórico desse motorista, quantas viagens você realizou de mercadoria refrigerada, quantas viagens você realizou de transporte de algodão, que hoje um dos grandes problemas que a gente tem aí de sinistros ali é tombamento do algodão. Mas por quê? Porque o cara acabou, na mente dele, eu estou viajando com o mesmo caminhão, mas eu estava com a carga de cimento, 30 toneladas, aí terminou a viagem, é um posto de combustível, carga para Belém, carga para Paranaguá, eu quero, ele nem sabe o que ele está pegando. Aí botam lá uma carga de algodão, a primeira rotatória que ele faz, ele tomba. Mas por quê? Porque ninguém explicou para ele o que era aquele transporte. Então, me parece que eu precisaria ter o currículo dele, que é o histórico do que ele já fez, e dar permissão para ele fazer o que for necessário novo. Mas se você nunca fez, vamos fazer uma videoaula, por exemplo, né? Vamos pegar... Então, nós temos o Ravex na Estrada, que é um aplicativo nosso hoje, que você faz toda a controladoria, início de viagem, chegada, canhoto eletrônico, tem a nota fiscal, CTE, tudo eletrônico. Se eu tenho uma viagem de algo que eu não conheço, por que não colocar junto ali um videozinho orientativo? Olha, carga de algodão, toma cuidado nas rotatórias, toma cuidado nas curvas, a força G é diferente, toma cuidado numa serra, porque se você usar muito freio, ele vai esquentar as pastilhas ali, as lonas de freio, e pode pegar fogo na tua carga. Quer dizer, todo mundo sabe qual é o problema, menos o motorista que estava executando naquele momento. Do mesmo jeito, uma carga refrigerada, né? Então, há tecnologias para isso, há treinamentos hoje online, depois da pandemia surgiu muita dessas coisas ali, né? Mas não me parece estar muito vivo isso no mercado. Já tem visto esse tipo de situação, está evoluindo, o mercado de rastreamento, as empresas de tecnologia já estão comentando esse tipo de coisa? Tem poucos, né? Mas eu acho espetacular isso, acho que esse é o caminho. Tem poucas empresas, algumas gerenciadoras que têm módulo de treinamento para o motorista, orientação, via aplicativo ou até mesmo alguma plataforma que ele entra ou para o computador ou para o aplicativo, e as orientações. Isso precisa ser muito mais fomentado, porque realmente é o que você falou, eu já vi motorista tombar a 20 por hora, com carne pendurada. Outro dia, com carga líquida. Por quê? Tá carregando cimento, igual você deu exemplo. Tá carregando cimento. Daqui a pouco ele pega uma carne com osso pendurada, vai tombar. Ele não tem experiência naquilo ali. Então é espetacular. Se você tiver esse histórico, se o motorista tem experiência com carne com osso, opa, pode dar. Se o motorista tem experiência com rodotrem. Eu acompanho muita operação de agro. Tem muito acidente. Motorista, novo. Inexperiente com aquele tipo de transporte. Porque ele estava acostumado, cavalo e carreta só ali, ele vai e pega um rodotrem. Tomba, causa acidente, porque ele não está acostumado. E vai, às vezes, para algumas rotas, algumas estradas, rodovias aí, com más condições. Pista simples. Você vai lá para o norte, nordeste, centro-oeste, fazer algum tipo de transporte com rodotrem, que é complicado. Ele toma em qualquer curva. Que a gente fala que roda de sol a sol, né? O rodotrem. Mas ele quer rodar à noite, às vezes. Tem um ponto lá que não tem fiscalização. E vai dar problema.
Agora, imaginamos a gente ter esse currículo escolar, o histórico escolar do Espetacular. motorista, Isso aí é ótimo. mas a gente também ter notas de eficiência dos seus procedimentos. Porque o que a gente percebeu? A gente levou, inclusive, um projeto para uma seguradora referente a isso, né? A mudança de comportamento do motorista, né? Então, quer dizer, eu tenho um histórico de viagens, mas agora eu tenho também um histórico de comportamento. Olha, eu sempre cumpri os horários, eu sempre cumpri a velocidade, a jornada, eu chego no cliente, eu espero a disponibilidade para carregar isso, aquilo. De repente, começou a mudar isso aí, excesso de velocidade, o cara rodar 15, 20 horas ali sem parar, isso, aquilo. O que demonstra esse perfil ali, a gente validando o nosso histórico ali? Existem problemas que ocorrem que mudam o teu padrão de uma maneira mais drástica, né? A gente já está criando alertas sobre isso. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre isso de evoluir. Eu estou dando treinamento baseado no que ele já teve de experiência, mas também a gente começar com a telemetria que consegue fazer isso, de ter demonstrado daqui a pouco o cara, olha, dia 5 está chegando, eu tenho a prestação do meu caminhão para pagar, não tenho frete suficiente, eu vou aceitar o que vier pela frente, então daqui a pouco eu estou aceitando rotas ruins, rotas que vai destruir o meu caminhão, que é uma rodovia destruída, eu estou aceitando rodar de noite, de madrugada, eu aceito rodar 24 horas, né? Então, quer dizer, como é que poderia ser feito além desse histórico de experiência, também o histórico comportamental, e a gente transformar isso em indicadores aí que possam mostrar possíveis problemas, ou seja, esse cara que hoje a gente mede no seguro exatamente isso, tu rodou o ano inteiro e não teve acidente, ou seja, tu é perfeito, não, pode ser puramente sorte. Né? Não quer dizer que o cara realmente conduz da maneira correta. Está seguindo as regras. Que ele está seguindo a regra, né? Agora, se mudou esse perfil, as chances da sinistralidade aumentou consideravelmente, né? Será que isso seria importante? Muito importante. Eu acho que isso teria um diferencial enorme no mercado, porque a gente às vezes tem o histórico do motorista quando ele faz lá a pesquisa, né? O cadastro lá da gerenciadora. A quantas vezes ele foi cadastrado aí, pesquisado, né? Enfim, ou consultado? Foi 3. Quantas viagens ele fez? 3, né? Dependendo do motorista autônomo. Então ele tem lá uma pesquisa e 3 consultas, fez 3 viagens. Bacana. E antes disso? Qual que é o histórico dele? Não, mas ele já trabalhou numa transportadora e fez 1.500 viagens em X anos. Isso é importantíssimo. E nunca teve um roubo, nunca teve um acidente. Histórico. E não só, eu digo hoje que algumas empresas, não são todas, e aí quem se preocupa mais com isso são os embarcadores. Qual o comportamento desse motorista que está indo lá entregar minha carga? É aquele cara que tá chegando de bermuda e de chinelo sem camisa, com o palitinho na boca? Eu não quero esse tipo de profissional carregando minha carga. Eu quero ele uniformizado, quero que ele seja gentil, seja educado lá. Vai ter uma fila para esperar lá 2, 3 horas. Eu não quero que ele chegue lá e jogue a carga no chão e vá embora. Então eu acho que, além do perfil de comportamento, que eu tô falando que é isso agora, que ele vai lá e trate bem a carga do cliente, mas também todo o histórico dele como prevenção de roubo e acidente. A gente vê, eu acompanho muitos comitês, que a gente tem lá um limite de velocidade para prevenção de acidentes. Então não pode passar de 80. Só que outro dia teve um acidente e a seguradora negou. Foi uma colisão, deu PT nos 2 caminhões e na carga. Então bateu o caminhão com o caminhão, deu PT nos 2 caminhões e nas 2 cargas. Porque uma era vidro e outra era combustível, vazou tudo. Graças a Deus que não pegou fogo. O que aconteceu? Disco de tacógrafo. A rodovia inteirinha era 60 por hora. E o percurso todinho que o motorista fez na rodovia estava ali entre 80 e 90. Então ele estava dentro da margem que ele já sabe que o rastreador vai pegar, mas ele estava acima da velocidade da via. E aí não há quem pague, porque é lei. E tá certo a seguradora, não tem que pagar, porque ela vai contra a lei se ela pagar. Então, falta de informação, orientação para o motorista. Amigo, seu caminhão é bom, seu caminhão anda bem, mas a via é 60, você vai ter que andar 60. Tem que cumprir. Tem que cumprir a regra, é a lei.
A telemetria embarcada hoje já faz Ajuda isso, né? a Ou fazer seja, isso. eu consigo detectar hoje qual é a velocidade Velocidade por via, assim como a velocidade é 60. 60 em um tempo normal. E se estiver chovendo? Ao Exatamente. mínimo 10% da velocidade. Você tem que reduzir da velocidade da via, né? Mas falando disso, então, tu não acha um outro ponto interessante ali, que é eu ter também o histórico do transportador? Você até comentou sobre isso, Muito. né? Porque hoje o grande problema é que eu fecho a pólice e só vou voltar a debater o assunto um ano depois, quando for Muitas na vezes renovação, né? Só que hoje eu carrego papel no Rio Grande do Sul, papelão no Rio Grande do Sul. Eu tenho um nível de risco. Agora eu vou carregar papelão no Rio de Janeiro. É o mesmo papelão? É o mesmo transporte, o mesmo motorista, o mesmo caminhão, mas o meu nível de risco já mudou. Mas aí eu tô lá carregando papelão. Olha, eu tenho aqui uma carga de prata para te levar. Tu não faz para mim também? Não, pagando bem eu tô fazendo. O nível de risco mudou completamente, né? Como é que eu vou validar isso só nas renovações? A gestão do meu negócio, ela é dinâmica com o que está aqui à minha disposição. Será que eu não deveria ter algo mais online? Ou seja, eu ter a detecção dessa mudança do perfil do motorista. Olha, ele sempre conduzia de uma determinada maneira e mudou. Gera um alerta, vamos entender o que está acontecendo, vamos botar o corretor para trabalhar. Agora, eu tenho um transporte que é sempre igual também. Eu carrego água, sempre essa origem, essa destino. De repente mudou completamente a região de atuação, mudou o produto, mudou o valor. Pô, eu deveria também, como eu tenho a verbação, tudo isso é eletrônico, também deveria estar atuando eletronicamente sobre isso, né? Gerar um alerta ali, um aviso que, olha, mudou o perfil. Mudou o perfil, né? Vamos trabalhar. O que normalmente acontece quando fecha, né, a pólice, né? Você tem lá mercadorias excluídas ou regiões excluídas, né? Já tem isso. Regiões excluídas, Rio de Janeiro é uma delas. E aí mercadorias excluídas. E aí você tem as mercadorias específicas ou mercadoria geral. Então você tem lá mercadorias específicas, várias mercadorias. Então, mas sempre é perguntado, né, nos questionários, qual mercadoria que aquele transportador mais transporta. Aí você coloca ali 5, 6, que é o que ele mais transporta. Só que dentro de mercadoria específica, ele tem várias mercadorias que ele pode transportar, que já está na regra dele. Só que ele pode mudar o perfil, tá carregando ali muito papelão, como você falou, e daqui a pouco ele mudou e começou a carregar carne. Tá dentro de mercadoria específica. Ou qualquer outro produto que é mais visado. E ele pode, de repente, ter mudado a rota. Já mudou o risco. Então, acho que tem que pegar isso, porque é muito viva a operação e tem que ser detectado. Ah, mas o transportador não avisou. Ele não avisou porque tá dentro da regra dele. Tá lá a mercadoria específica. Não tô com nenhuma restrição de região. Não tenho área excluída. Não tenho mercadoria excluída. Então eu tô aqui com essa janela toda para trabalhar. Mas meio que eu quero repassar a responsabilidade. Por que eu teria que avisar? Não está mesmo no mesmo sentido que a gente comentou antes. Por que o motorista tem que dar um início de viagem se eu já tenho tanta informação? Por que eu tenho que avisar o corretor, mandar um e-mail, pedir uma autorização? Eu já tenho todas as informações necessárias, né? Eu deveria ter a inteligência por trás. Me parece, aí você entrou no assunto que eu gostaria, o quanto as seguradoras estão atrasadas com relação a essas tecnologias para detectar essas informações. E às vezes nós, como empresa de rastreamento, eu tenho todas essas informações, mas a limitação que a gente tem em fornecer esses dados, ou seja, mas é LGPD, não sei o quê, tudo pode ser resolvido quando é para um bem maior, né? Nós precisamos alguém sentar para conversar, para discutir. Isso que a informação para o bem maior, ela já existe. Agora, falta os interessados para utilizar essa informação para o resultado coletivo, né? Exatamente, acho que falta integração de sistemas até aí, né? Então, primeiro nós vamos fazer uma reunião. O que você quer de informação? Né? O que te ajuda? Eu quero informação A, B, C e D. Então, vamos fazer uma integração. Manda informação para mim também. E isso vai enriquecer o mercado. Você vai ajudar e vai ser ajudado, né? Mas, infelizmente, aí talvez por questões burocráticas de compliance, LGPD e tudo mais, limita essa ação. Eu recebo muita informação, às vezes por e-mail, por WhatsApp. Ó, esse motorista aqui, comprovado que ele desviou uma carga. Tem um vídeo dele desviando uma carga. Tá bom, e aí? Aí a gente faz um trabalho, né? Mas não vai para todo mundo essa informação? Não vai. Pode. Se a gente tivesse um sistema integrado, todo mundo recebe essa informação.
Que aí você vai ajustando, né? Qual a informação que a seguradora precisa para saber que o transportador ou embarcador mudou o perfil de risco dele? Para não ficar esperando uma novidade, né? Até pouco tempo atrás, quando não tinha o software de integração, evoluiu muito também o software de integração, o controle de vencimento de apólice era feito em planilha. Muitas vezes nem faziam, né? Que eu fui auditar operações que a apólice já tinha trocado de seguradora e a gerenciadora estava com a apólice anterior ainda. Numa regra totalmente diferente. Já tinha mudado a mercadoria. Aí eu falo, você fala com quem lá na transportadora? Aí eu falo com o Zé. Não, o Zé já tinha saído. Então, precisa ter acompanhamento. Precisa ter as reuniões de manutenção de apólice, de operação. Isso tem que ser dinâmico. Isso tem que ser com periodicidade. Não adianta fazer só na renovação quando tiver um sinistro, né? As seguradoras cobram muito isso. Só que aí entra naquela coisa de novo, né? Esse cliente aqui é pequeno, tem 3 veículos com ele. Às vezes um cliente com 3 veículos dá um prejuízo gigantesco. É um problema. Só que ninguém dá muita atenção porque aquele cara tem 3 veículos. Mas qual que é a região que ele tá carregando? Qual a mercadoria? Então falta mais integração entre as empresas para conseguir que essa informação vá para frente. Que você precisa de informação, que eu posso te dar de informação. E essa troca é saudável, né? Mas infelizmente o nosso mercado é difícil. A gente até as bases de cadastro de pesquisas de motorista, né? Por que não tem uma troca de informação melhor? Cada um fica com a sua base. Limitado. E muitas vezes eu sei de coisas que a outra GR não sabe. Eu posso compartilhar essa informação. Mas não tem isso. Acho que esse é um ponto também a se evoluir. Essa consulta e cadastro aí de motorista tradicional ali, como é que ela está? O mercado está repensando? Ela vai seguir nessa mesma linha? Nós temos alguns problemas aí, jurídicos aí, né, com relação a algumas restrições que já ocorreram, que a gente nem tem a certeza se realmente eram benéficas ou não, mas o fato é que realmente hoje o meliante está infiltrado dentro das operações, está cada vez mais difícil de fazer um plano eficiente, porque o plano consiste no segredo daquilo que está criando. E aí você tem dentro das operações os infiltrados ali. Então, um dos problemas que a gente tem ali é a vitimologia, né? Quer dizer, eu tenho um motorista perfeito, esse aqui nunca teve, não tem dívida, não tá tudo, não tem Serasa, não tem nada, tudo perfeito. Só que ele é tão azarado que já foi roubado 50 vezes, né? Você tem a vitimologia, é um monte de eventos, quer dizer, parece que está faltando alguma coisa ali para a gente realmente facilitar o resultado, e em contrapartida os envolvidos parece que cada vez criam um emaranhado de objeções ali que estão cada vez dificultando mais ainda a busca por possíveis soluções. Como é que está esse cadastro consulta? Eu acho que esse cadastro, né, essa pesquisa padrão, ela já não funciona mais. Do jeito que era feito. Então as empresas vêm evoluindo, buscando mais dados. Então acho que tem algumas informações hoje que te dá um alerta ali, ó. Presta atenção nesse cara aqui. Tu fala em redes sociais, esse negócio que eles Não, tem outros parâmetros que dá para pegar para você identificar. Por exemplo, o Leandro tem 47 anos. Quantas vezes ele dirigiu caminhão? Nunca. Do nada ele vai lá, tira a categoria D ou E e pega um caminhão ou E, né, e vai dirigir. E aí ele já tem 2 veículos no nome dele. Então são parâmetros que pode chamar a atenção. Entendi. Quanto tempo ele está no mercado? É que você falou lá atrás, o currículo do motorista, né? O Leandro, é novo agora, 47 anos, começou a dirigir agora no mercado? Tem que ter um ponto de atenção nisso. Ou seja, o tradicional de pegar bancos fechados ali só de informações tipo cadastrais não resolve mais. Não resolve mais. A unificação de outras informações que vão se juntar com o banco tradicional para você tomar. Para motorista novo não resolve. Para motorista antigo que está muito tempo no mercado, ok. Que você tem lá o currículo dele, você tem o histórico dele. Peraí, esse cara aqui carregou já 300, 400, 500 vezes. Eu tenho aqui as pesquisas e as consultas. Aí você tem um histórico. Mas o motorista novo? Vou puxar um RDO dele, mas ele tá limpo também, porque ele tá entrando agora. E porque eu já tive casos desses.
Porque todo roubo, as operações que eu acompanho, todo roubo que tem, eu faço investigação. E aí, primeiro ponto de investigação é como foi feita essa pesquisa desse motorista, para saber como que foi tratado. Então, primeira coisa, já peguei casos, por exemplo, isso que eu tava falando agora. Ele é novo no mercado, ele mudou a categoria de habilitação dele e ele colocou um veículo novo no nome dele. Aí eu puxei o veículo. Quem era o proprietário anterior desse veículo? Era um outro autônomo. Aí puxa assim, desse cara eu quero saber o RDO. Esse cara tinha 8, 9 roubos. Então, e tem outras fraudes que vem acontecendo, que precisa prestar atenção. BO falso. Tem muito BO falso. E isso, quem é que deveria atuar sobre isso? Que existe hoje, tipo, a gerenciadora de risco, para mim, ela deveria ser o planejamento, e hoje ela está muito na execução, né? Quer dizer, eu vou acompanhar para quando acontecer um problema eu atuar, e na verdade o objetivo era que nunca acontecesse, porque ela foi tão preventiva, Tem que ser conseguiu preventivo. avaliar. A ideia é ser preventivo. Essa é a ideia. E aí algumas estão em conjunto, a consulta cadastro está vinculada, outras são com terceiros, isso e aquilo, mas o trabalho que eu deveria fazer para ser preventivo era a unificação de tudo isso, né? A gente comentou antes que é a troca até de dados ali entre empresas do mesmo nicho, que nunca vai acontecer no nosso modelo atual, mas mesmo que seja no interno, ainda não estamos tratando os dados de uma forma eficiente para prever esses eventos, né? Pode não ser até a unificação do banco de dados dessas empresas, mas alguma informação que mostre o histórico daquele motorista. Pelo menos aquilo a quantidade de viagens. Relevante. Vamos criar um nível de pontuação para identificar o que é muito relevante. Aí sim você mergulha mais naquela análise. Falou, opa, esse motorista aqui gerou um alerta que pode ter uma não conformidade com esse cara aqui. Aí você vai aprofundar naquele. Porque hoje, o que está sendo feito? Faz igual para todo mundo. Yes. Então, ou eu faço igual, bem rígido para todo mundo, ou você vai no padrão que é mais tranquilo para todo mundo. E aí você não consegue, em algum momento, ser certeiro. Acho que você tem que ser mais pontual. Ter indicadores ali, histórico, que você fala assim, esse indicador aqui tem que investigar melhor. Aí você vai no ponto. Muito bom. Senão você fica fazendo igual para todo mundo. Sendo rígido com todo mundo, e que talvez não precise. Mas qual que é o ponto? Quais são os indicadores que eu vou pegar? Então eu não preciso ir lá, de repente, né? Eu tenho minha empresa, você tem a sua. Eu não preciso vir aqui e falar assim, ô Ravex, me dá tudo que você tem. Fala assim, me dá esse indicador. Você pode? Posso. Às vezes Opa, esse indicador aqui para mim é importante. Que aí sim eu vou aprofundar a análise desse motorista. Ou desse transportador, que tem muita transportadora fake agora. Isso. Eu tenho um caso recente, uma transportadora fake, CNPJ normal. Quem era o proprietário da transportadora? Não era pessoa física, era uma outra empresa. Quem é o dono dessa outra empresa? Outra empresa, holding, Panamá. Depois, cara, sumia. Não conseguia chegar em pessoa física. Aí ela abre, tudo veículo frota, com frete maravilhoso. Levou 12 cargas. Aconteceu comigo também. Nós até, uma operação com a Frete Brasil, aplicativo aí de central de frete, aí tudo bonitinho, cadastro, endereço, local, isso aquilo tudo montado, confirmação de carga, chega o caminhão para carregar lá. Não, mas tu não tem marcação de placa aqui, não tem nada a ver. Não, mas não pode estar aqui. Não, mas aqui não é. O tempo dele ir lá pedir as informações, já estava rendido o caminhão, já levaram tudo, né? Então, acho que sim, tem pontos importantes para analisar. A tecnologia está ajudando bastante, mas em contrapartida está criando outros mecanismos aí de falsificação, de buscas pelo... o ladrão é aquele negócio, o roubo é gerado principalmente pela ocasião, pelo momento. E a nossa tarefa como gestão é tentar evitar esses momentos ou passar para um terceiro, né? Quer dizer, o ladrão sempre está procurando aquele mais despreparado, né? Tu tendo qualquer coisinha um pouquinho a mais, opa, aqui eu vou ter confusão. Ladrão é normalmente preguiçoso, né? Se tu
gerou a dificuldade, ele já vai procurar um outro lugar, né? Eu digo isso até pelo histórico, né? Roubavam bancos, aí começaram a criar um monte de processos de segurança, isso, aquilo, eles foram para os carros de transporte de dinheiro, aí parou de transportar dinheiro, foram para os caixas eletrônicos. Então, o roubo é uma migração conforme as vantagens e disponibilidade que ele tem, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto de como eliminar nunca, mas como criar barreiras que dificultem essas operações. E hoje a tecnologia, ao meu ver, está facilitando, está criando muitos mecanismos que eram para gerar benefícios, mas que estão gerando informações falsas e podendo, em cima disso, transformar o crime ali em êxito, né? Exatamente. Estatisticamente, 82% do roubo de carga tem facilitação, tem envolvimento. 82%. E o envolvimento de vários profissionais. Quando fala muito, fala de envolvimento do motorista, não é isso, não, né? Ou seja, não é só motorista. Às vezes tudo, o motorista nem está envolvido. Exatamente. Às vezes ele só parou num posto que ele tinha que parar e já tinha lá uma equipe para roubar ele. Porque saiu informação de outro lugar. Né? É post-fiscalização, é o carregamento, é o cliente que tem comprou, um monte. que então, vendeu, assim, 82% tem envolvidos. É muita coisa. Aí você tem 18%, só que é roubo real, então. É muita coisa, muito roubo com envolvimento. Se atuasse sobre o envolvimento, o receptador, exatamente, você resolveria uma grande porcentagem disso. Mas aqui o que acontece? Aí de novo, todo mundo pesquisa ali o motorista, o veículo, o proprietário. Será que pesquisa todo mundo que está contratando? Eu já peguei a operação que quem passava a informação era o cara da balança. Porque todo caminhão passa na balança. Passa na balança com a nota fiscal, com o valor, com o valor, rota, com a tudo. rota. Quem passava a informação? Descobrimos que era o balanceiro. Então, assim, aí tem operações que já é manjada também. Você tem lá uma unidade que só sai bebida. Todo caminhão que sai dali é bebida. É só ficar ali na frente, pegou a placa e só ver o local de oportunidade para roubar. Né? Aí você tem, assim, os roubos de oportunidade, né? Muito em e-commerce hoje. Tá com a Fiorino, tá com até veículo de passeio entregando. Aí o cara vem a pé. Eu tenho vários vídeos, o cara vem a pé. Ele deixa, já sabe mais ou menos aonde tem as rotas de entrega. Principalmente locais onde tem muito condomínio de prédio. Sempre tem entrega ali. Tem ali 400, 500 apartamentos ou mais. Sempre vai ter alguém ali comprando alguma coisa. E aí ele espera logo cedo, porque são as primeiras entregas, 8 e pouco da manhã. A Fiorino tá cheio. Aí a hora que ele abre para pegar um produto, a primeira ele já aborda. Normalmente pega pacotes pequenos, porque ele sabe que é ou tablet, ou celular, ou notebook, depende do formato do pacote. Ele não vai pegar uma caixona. Que pode ser um ventilador, ele vai, porra, aí chega lá, abre um ventilador. Então ele já tem essa estratégia, né? E aí como a gente faz para coibir isso? Tem outras formas. Tem uma operação que a gente padronizou as embalagens de entrega e o peso. Então é um trabalho a mais? É um trabalho a mais. Mas aí agora o cara chega lá de oportunidade, que ele vê todas as caixas iguais, com mais ou menos o mesmo peso, ou ele vai perder tempo rasgando ali para ver o que tem, ou ele vai pegar meia dúzia de caixa e vai embora. Sai correndo e deixa. Mas aí ele pode estar levando um ventilador, como eu te falei, que custa aí R$200. Não vai levar um smartphone, um iPhone que custa, cara, 8 mil, 10, 12, depende do modelo que ele pegar. Né? Então, aí a gente vai mudando as características da embalagem e é isso. E é um mercado que tem que mudar a todo momento, que se a gente for falar em e-commerce aí há 10 anos atrás, a situação é completamente diferente do que é hoje, né? Então eu não posso ter um PGR padrão, não posso ter o mesmo modelo que eu adotando hoje, assim como você tem modelos de operações muito diferentes que eu também não posso dar a mesma criticidade que hoje eu quero no e-commerce para um transporte de alimento, por exemplo. O alimento é tradicional, tem que voltar lá atrás, né? Totalmente diferente. E o e-commerce cresce
cresce cada vez mais. Explodiu na pandemia, né? Exatamente. E assim, Não voltou mais. cada vez mais rápido, né? Você compra um negócio até 10 horas da noite, você recebe até 1 hora da tarde no outro dia. Ou antes. Ou antes. Então tá cada vez mais rápido, né? Isso eu até comentei em outros episódios ali, né? O desejo de compra, ele está migrando para o e-commerce o desejo que você tinha antes de comprar, o nível de satisfação era você ir na loja, comprar, pagar e dizer que era teu. Uhum. Agora, esse desejo está sendo substituído pelo período de transporte, ou seja, entrega. a sensação da entrega, ele acompanhar ali, saiu, vai chegar, é hoje que vai me entregar, é a mesma sensação da compra. Então eu tenho, hoje até falando com alguns psicólogos ali, pediatras ali, eles comentando ali que é uma doença, né? Ou seja, que a pessoa, ansiedade, ela não precisa comprar e ela está comprando às vezes coisas muito baratas. Mas eu comprei uma caneta aqui de R$10 só para fazer o acompanhamento da entrega daquilo, né? Então, é outro nicho de mercado, né? Sim. É outro momento. Não, e tem empresas hoje que entregam em até 2 horas se você comprar, né? Você contrata o frete de até 2 horas, ele te entrega até 2 horas. Então, assim, nível de ansiedade da pessoa que está comprando também. E é óbvio que as empresas vão se adequando à demanda do mercado. Né? Se tem pessoas que compram e pagam frete diferente para isso vai expandir, vai aumentar. Aí volto lá a falar, como falei no começo, sobre a questão do rastreador, né? Quem deveria exigir mais? Quem usa. Que deveria demandar isso, né? Quem usa mais. O bom é isso. É isso que eu preciso. Só que infelizmente, por falta de cultura, utilizam o básico para cumprir regra. E deixam ali, acho que um equipamento caro, que tem muitas ferramentas, que é pouco utilizado. Está sendo subutilizado. Acho que falta incentivo para a utilização, mostrar o resultado que ele vai ter numa utilização mais correta. E aí, realmente, achei bacana você falar aquele currículo do motorista, para a gente ter profissionais mais qualificados, saber quem você está contratando, e aí de repente fala assim, realmente esse cara aqui não sabe transportar o algodão, ele precisa assistir um videozinho aqui de 2 minutinhos, porque não vai adiantar colocar um baita treinamento pro motorista, ele não vai assistir. Quando eu vou fazer treinamento eu brinco com o pessoal, cara, com o motorista é 10 minutos. Isso aí. Depois ele para de prestar atenção, e aí ele não absorve o que ele precisa absorver. E o que interessa realmente é muito rápido de se mandar, muito rápido, de se transmitir. Exatamente. Né? Às vezes só uma ligação que tu fez para ele, cuida isso, que é onde dá problema, é o suficiente, né? É isso aí. Mas continuamos no próximo bloco com essa conversa que está sendo magnífica, muito conhecimento, muita troca de informação aqui com o Leandro. Vamos para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.
Voltamos pro último bloco aí com o nosso amigo Leandro, falando aí muito aí sobre o mercado securitário, sobre roubos, mas tem um item muito importante aí que é o acidente, né? Ou seja, hoje, né, Leandro, temos uma grande dificuldade, imagino eu ali por alguns números aí que eu acompanho do mercado ali, as percas aí para as seguradoras é muito maior ali com o acidente até do que o roubo, né? E o acidente é meio que ignorado ali, né? Como é que estamos nesse sentido aí? Com relação, eu vejo o investimento das tecnologias em telemetria, que praticamente hoje já é considerado básico para você fornecer um rastreador que ele venha com telemetria. Mas eu estou usando mesmo essas informações, está melhorando os indicadores ali, estamos iguais, está sendo ignoradas essas informações. Como é que está a parte de acidentes hoje aí no mercado securitário? A questão de prevenção de acidentes vem crescendo bastante também. Que hoje, realmente, a perda da carteira, pelo que eu tenho acompanhado, é maior com acidente do que com roubo, né? Então, vem sendo feito um trabalho de prevenção de acidentes, mas é muito voltado pelo comportamento de motorista, e também a telemetria vem ajudando para verificar a questão de velocidade, aceleração ou frenagem brusca, né? E aí até mesmo o ponto de equilíbrio do veículo, força G e tudo mais. Então, esses parâmetros são utilizados, mas não adianta só isso. Precisa de um treinamento do motorista. Ou até mesmo uma política de premiação ou punição. Parece que sempre que a gente fala sobre isso, né, o roubo, ou isso, cai para o motorista, mas nós não temos situações ali muito mais problemáticas, né? Me parece o acidente, algumas situações que a gente vivencia ali, o carregamento mal feito, a mercadoria mal embalada, as rodovias ruins, isso, aquilo. E claro que o motorista sim tem envolvimento, mas se a gente não ajudar a minimizar a situação, pior ainda, né? Sabe como é que estão esses indicadores do quanto é realmente o motorista, o quanto é o produto, o quanto é o manuseio, o quanto é a rodovia, o quanto é o cliente de destino, que hoje a gente fala, tive problema, mas a minha rota lá no Nordeste, olhando o que é você dirigir hoje nessas rodovias aí do Nordeste, a complexidade que é, como é que tu vê isso? Hoje a maior porcentagem que eu identifico dos acidentes é por questões mesmo de excesso de velocidade e excesso de jornada. Jornada e velocidade. Esses são os principais fatores. O que a jornada gera ali que pode... quais são os indicadores ali que mostrou que a culpa daquele acidente foi a jornada? O motorista não descansa corretamente, ele tá com sono, tá fadigado, dorme, perde a atenção. Então, ele tá numa via que é 80 por hora, por exemplo, ele vai fazer uma curva que ele tem que fazer a 40. Só que ele já tá cansado, ele está com falta de atenção, ele vai fazer aquela curva acima da velocidade. Ele vai tombar. Que num estado normal, descansado, ele não faria aquela curva, talvez com excesso de velocidade. Então a falta de atenção que vai gerar nele por estar fadigado. Então os dois fatores que mais geram acidente hoje, excesso de velocidade e excesso de jornada. Então praticamente a gente poderia dizer que nem é um acidente, né? Porque o acidente, como o nome diz, né, é algo não previsto. Exatamente. Agora, quando eu estou gerando porque eu estou fadigado ou descumprindo, já deixou de ser um acidente, né? Eu estou aumentando. Por isso que quando você começa a medir isso, velocidade e jornada, e cria uma política de premiação ou punição, que não adianta só você pegar os indicadores e deixar. Legal, esse motorista aqui tá cedendo a velocidade, tá cedendo a jornada, mas o que você tá fazendo? Para ele entrar, né, se adequar, entrar na linha. Então tem que ter um projeto aí de bonificação, punição e até mesmo afastamento. Mas o caminhão é do motorista, ele é autônomo. Peraí, mas a carga não é dele. E aí você tem extensão dos danos no acidente, né? Numa colisão, num tombamento. Pode ter terceiros, matar famílias aí, um caminhão passar em cima de carro de passeio aí, mata a família. A gente vê isso direto na televisão. Conforme o que tu tá carregando, tem mais o problema aí do meio ambiente, as consequências. Problema ambiental. Você pode ter contaminação de solo, contaminação de manancial de rios aí, que abastece determinadas cidades. A gente falando isso em São Paulo, parece uma coisa, né, meio sem sentido. Mas quando você vai pro interior, você pega aí rodovias que são pistas simples, que você passa em trechos aí que tem aquele riozinho que abastece a cidade. Se um caminhão produto químico tombar ali dentro,
Acabou. Até limpar aquilo ali, o pessoal vai ficar uns dias sem beber água. Então, e a extensão dos danos, né? Quando você tem um roubo, você perdeu a carga. Quando você tem um acidente, você perde a carga, ou pelo acidente, ou por saque. Você perde o caminhão, dependendo de como é o acidente, às vezes dá PT. E às vezes você tem terceiros, famílias, meio ambiente e outras coisas mais, né? Depende muito do tipo de mercadoria, na região, e aí vai. As complicações são muito maiores no acidente. Complicações são maiores. Às vezes você para uma linha de produção, quanto que custa uma parada de linha de montagem de uma montadora de carro, por exemplo? Custa uma grana boa, né? Então, assim, precisa prever tudo isso. Tem outros riscos envolvidos, né? A gente sempre fala de outros riscos. Você fala assim, mas é a qualidade da rodovia. A qualidade da rodovia pode não ser tão boa. Mas se esse fosse o fator principal, todo caminhão que passasse ali ia tombar. E não é. Quem tomba? Quem tá com falta de atenção, que vai pegar o buraco. Quem tá com excesso de velocidade. Quem tá, de repente, com a carga mal amarrada, mal condicionada. Porque isso também é um fator. Uma carga, a questão de estiva, amarração, né? A fixação da carga no veículo. Eu tenho operações que eu acompanho em veículo Sider, que às vezes não tombou o caminhão, mas a lona ali estufa. Por quê? Deitou o pallet? Não, o pallet nem sempre deita, mas às vezes a carga batida, e aí tem que usar um madeirite ali, uma proteção, e o madeirite já tá velho, já não tá tão bom. Estufa, cai a mercadoria. E obviamente a hora que começa a estufar, ele perde o ponto de equilíbrio do veículo. Então numa curva ele pode tombar. Mas quando é identificado antes, né, para o veículo, vai ter que fazer, arrumar aquilo ali, né, ajustar, e aí você vê que é um madeirite que não tá legal. Mas muitas vezes pode acontecer da carga cair na pista. Aí você perde uma porcentagem da carga. Então, são vários fatores na questão de prevenção de acidentes, mas o principal é excesso de velocidade de jornada. Perfeito. E disso daqui a consequência principal é o tombamento, né? Ou seja, o que mais ocorre, né? Tá falando ali que é 78% ali do acidente. Você pega que tem motorista que tomba na reta. Por quê? Porque dormiu. Ou tá mexendo no celular, ou tá fazendo outra coisa que não deveria. Tá com falta de atenção. Aí a gente volta para aquela questão da evolução da tecnologia, as câmeras. Hoje você tem câmera que identifica se tá com cinto, né? Sem cinto, usando o celular, fumando. E aí ele gera um alerta já ali na cabine. E aí ele tem que gerar um alerta para algum gestor fazer análise disso e criar treinamento, orientação do motorista, ou até mesmo uma política de premiação e punição. Isso aí. Nós em tecnologia agora fizemos uma integração com a Knorr Brands ali que está dando um resultado gigantesco, né? Primeiro, o percentual de motoristas que acham que o caminhão é um brinquedo, né? Tipo aquela quebra de asa que eles querem executar para fazer filmagem. Quer dizer, eu ganho mais com a publicidade aí do youtuber ali do que com o salário, né? Daqui a pouco surgem os acidentes oriundos disso, né? Então hoje tu tem o EBS ali que ou é obrigatório agora a partir desse ano já sair de fábrica. 25, né? E a partir de 25, ano que vem, isso acho que vai ter uma mudança também radical no mercado. É uma pena que ela demora muito para se transformar, para renovar, né? Toda a frota. Eu inicio que todo implemento novo a partir de 25 já tem que sair com o EBS, né? Mas até eu fazer a migração de todo o mercado, e deveria ser, hoje, por exemplo, um dos meus clientes aqui, o principal indicador ali de tombamento dele está no container, né? Só que se a gente olhar as plataformas de container, a maioria delas a média é de 23 anos. Nossa, então, quer dizer, nós estamos falando nem do ABS. Então nós estamos falando que a tecnologia que deveria ser motivada hoje é o EBS, esse aqui não tem nem ABS, né? E é claro que eu estou com fadiga, normalmente rotas curtas, então ele vai e volta, tem mais o tempo de espera ali, isso, aquilo. Não é dirigibilidade, mas para o cansaço dele, com toda certeza ele está disponível para aquele carregamento ali, né? Então é a velocidade, é o cansaço, mas também está envolvido a idade da frota, a tecnologia que eu estou utilizando. Então, eu estou com um modelo lá com freio tambor ainda ali que vai derrapar numa chuva ali, ele não está preparado para aquilo. Agora saiu, né, no EBS, né?
Ele controla tudo. Tudo. Ou seja, praticamente, se a gente for falar que eu tenho um sistema de ADAS, DSM, eu tenho um sistema de EBS, se você usar da forma correta, praticamente você não tem o acidente mais. Você tem realmente a imprudência mesmo que gerou o problema. Mas o acidente, que aquilo não previsto, não vai acontecer. Né? Vai minimizar bastante, porque, como você falou, ele controla por eixo ali o peso, né, a inclinação. Se o motorista, eu já vi esse equipamento funcionando, se o motorista entrar numa curva acentuada e acima da velocidade, ele freia sozinho. Isso. Se ele tiver, obviamente, que tem que estar tudo parametrizado para isso. Ele vai frear sozinho. Talvez ele não freie todas as rodas, freia uma ou duas, ele vai manter o equilíbrio do veículo, né? E aí retomar o curso do veículo. Então, isso é um ganho, mas vai demorar um tempo ainda, até renovar a frota, né? Uma coisa que acontece muito, que eu vejo, quando tem envolvimento de veículo pesado com veículo de passeio, é que o veículo de passeio também, aí é uma questão de cultura, falta informação. Quem tem veículo de passeio, às vezes entra na frente do caminhão e acha que ele vai parar. Cara, não para aquilo ali. Não segura. Ele depende de uma distância maior para parar. Isso. Então, eu sempre falo, não fique perto de caminhão. Principalmente quando dá acidente. Quando eu já vejo que tem um acidente, eu já paro bem antes, porque se o caminhão bater atrás, tem espaço para arrastar. Ou tem espaço para você fugir. Não porque vai ter um engavetamento. O caminhão, imagine, tem caminhão aí com 60 toneladas em cima. Rodotrem. Ele não vai parar de uma hora para outra, ele precisa da distância. E aí depende também como que tá o freio desse veículo, né? Em qual momento o motorista identificou que tem um problema ali e começou a frear? Perfeito. Vamos para o nosso momento ali de encerramento, Tá. onde a gente faz algumas perguntas ali, bate-bola, que é o que tu acha do mercado, o que tu acha do produto, o que é bom, o que é ruim. Então, alguns cenários ali que a gente vivencia no dia a dia, né? Mas Legal. o que tu fala hoje das empresas de rastreamento? Falta inovação. Gerenciadores de risco. Precisa de mais integração. Consultor de risco. Aí você... Precisa de mais tempo, porque não tá dando para fazer tudo o que precisa. Perfeito. Muito bom, Leandro, só tenho a agradecer por esse bate-papo, né? O tempo correu ali, nossa, uma hora e meia, né? Foi muito rápido ali, né? Mas eu acredito que realmente quem nos assistir vai ter muito conteúdo ali para levar para frente, principalmente para tirar um pouquinho da mente essa visão de que tudo que está no papel tem que ser cumprido, que aquilo ali é padrão. Não, existem pessoas que pensam fora da caixa, existem empresas que estão tentando inovar, existem serviços que estão disponíveis ali para pensar novas soluções e que realmente tem muitos que utilizam a burocracia, né, para atrapalhar, mas que o mercado está aberto para inovação, que tem pessoas procurando isso, não é todo mundo, né, porque às vezes os teus incêndios do dia a dia ali te direcionam ali a ficar só no básico e no padrão, né, mas tem muita empresa procurando inovação, muita gente buscando coisas diferentes no mercado, né, e o dia de hoje foi exatamente para isso, para transmitir um pouquinho de conhecimento, para deixar esse cara na lista de vocês ali nas redes sociais ali como sendo um dos feras do mercado, conhece muito mesmo ali. Então, muito obrigado, ficamos à disposição de vocês para as dúvidas que estiverem ali, mandem, anotem ali para nós ali, que nos próximos programas a gente vai estar sempre comentando que esses caras aqui realmente fazem diferença hoje no mercado. Obrigado a todos por nos aguardarem, obrigado a todos por nos tolerarem, mas obrigado a todos por nos permitirem transmitir um pouco do nosso conhecimento para cada um de vocês. Um grande abraço a todos, obrigado, Leandro. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Até mais.
Hey.